Mas puxando nisso e pegando o gancho agora pra gente vir pra um assunto bom. O feminismo não justamente distorceu isso pela... Beleza, havia muita dor, vamos corrigir. Mas hoje já não sabe mais de onde veio, nem pra onde vai, de certa forma, e tenta blindar de tal maneira as mulheres que elas não entenderam que vão perdendo a própria essência de quem são. Cara, eu acho que aí entra o aspecto de justamente haver um mundo tão livre que causa confusão. Sim. E angústia das pessoas, ansiedade, porque elas não sabem exatamente o que fazer e como fazer. Mas o que é liberdade, Glenda? O que é ser livre? Basicamente, ser livre é tu ter alternativas apresentadas para que tu possa escolhê-las, em que tu não tem pressão religiosa demasiada, social ou institucional. Portanto, tu é uma pessoa livre. Mas só isso? Essa é a minha percepção. Posso Claro, conversar contigo um pouco além? Vai lá. Porque nesse programa aqui eu gosto de conversar, Sim, tá ligado? não, pode ir, vai lá. E se eu te dissesse que tudo que você falou tá certo, tá perfeito, mas eu tento fazer um adendo. Qual? Dizer não para aquilo que me é tentador ou desejável, inclusive. Eu entenderia isso como uma liberdade de escolher a Você própria entendeu meu vida, ponto? inclusive em se limitar. Por exemplo, eu sou livre, porra. Posso fazer o que eu quiser. Mas tudo me convém fazer? Então, por isso que eu digo atualmente, assim, eu tô meio viciada nessa palavra, acho que tá sendo a palavra dos últimos meses, que é ficção nobre, pra Sim. acreditar e viver por ela. Sim. Então, realmente, a gente pode fazer inúmeras coisas. A questão é, por que tu tá escolhendo fazer isso? Isso. E eu acho que tu tem que ter um excelente motivo, suficientemente capaz de te convencer de que vale a pena viver por esse motivo. E também suficientemente valioso ao ponto de ser compartilhado com outras pessoas. Porque não adianta tu viver por uma ficção que ela é só sua. Não, e uma utopia maluca, mentirosa. É o que a gente chama de solipsismo, né? Tudo aquilo que gira em torno do sujeito e todas as minhas experiências são completamente pessoais. Isso não é o suficiente. Ou mentira. Também. Então, uma forma é justamente de conseguir compartilhar isso com as outras pessoas. Que é o que te mantém muito mais firme em relação àquilo que tu tem que fazer. O feminismo hoje não tirou essa perspectiva, grosso modo, do olhar das mulheres e perverteu a verdade em mentira em muitos aspectos? Por exemplo, mulher... Vou dar um exemplo, né? A mulher negar a própria característica biológica dela, porque acha que é igual ao homem em tudo. Tá. Vamos lá. Primeiro, essa é uma coisa que eu demorei pra entender, só que eu acho que inversamente acaba dando um problema quando as pessoas vão pra outro extremo também. Porque assim, quando eu era mais nova, como eu falei antes, né, no sofá, eu já tinha traços comportamentais que não eram tipicamente femininos. Inclusive, minha mãe, às vezes ela comenta com isso, que ela me olhava quando criança e pensava, essa guria aí vai me dar trabalho, né? Inclusive, às vezes eu faço a comparação, a analogia. Eu acho que houve um momento que a minha mãe olhou pra mim e me viu como se eu fosse, assim, um demôniozinho peludo, babando, rosnando. Se tu encostava, dava choque. Porque... realmente, eu acho que eu fui uma criança muito excêntrica e difícil de lidar mesmo. Eu sempre fui muito furiosa, temperamental. E ela, justamente ao contrário, ela sempre foi muito mais institucionalmente conservadora. Embora ela seja muito dura, ela é conservadora em relação às convenções sociais, entende? E eu era o contrário. Eu queria enfrentar, eu queria mudar as coisas. Eu era mais progressista em relação... a forma como eu elaborava as coisas, entende? Inclusive, essa é uma coisa que eu acho importante sempre de se pontuar, que é que existe uma diferença entre ser conservador e progressista em um sentido psicológico e no sentido político. Ser conservador em um sentido psicológico significa que é uma pessoa que ela demora mais para aceitar as mudanças. Ela é muito mais precavida, ela desconfia das coisas, não somente em relação a uma mudança de uma lei. Não, ela é desconfiada em, por exemplo, juntar as coisas dela e se mudar para outra cidade. Entendeu? Agora, o progressista, não. Ele adora tudo que é diferente, tudo que é estranho, tudo que é novo, e eu era assim. Então, eu adorava pessoas que vinham de outros estados, eu achava o máximo outros idiomas, pessoas que vinham de outros países. Eu queria viajar, eu queria experimentar tudo que fosse novo e diferente. E a minha mãe, não. Ela ficava, peraí... Então, essa é a cognição dela, a forma como ela elabora e processa as emoções. E veja bem, como eu sempre fui assim, eu esperava que as mulheres
que me cercavam fossem igual a mim. E eu pensava que elas não eram devido à criação. Mas, na verdade, eu tive uma criação muito parecida com todas as outras mulheres. Mas eu era diferente. Não melhor. Eu era diferente. Sim. Apenas isso. Sua identidade. Exatamente, Sim. a minha identidade. Então, veja bem. Existem características tipicamente femininas e tipicamente masculinas. Mas sempre vão haver as ovelhas desgarradas. Uns homens mais femininos, algumas mulheres mais masculinas. Eu penso que um dos maiores erros do feminismo, nesse aspecto mesmo, nessa discussão, é negar que existem características típicas biológicas que se desenvolveram evolutivamente Sim. sob as pressões externas e do ambiente e também da seleção sexual. Sim. Que acabou determinando certos comportamentos, entendeu? Então, isso aí é basicamente negacionismo científico. Sim. É uma coisa óbvia. Existem características tipicamente masculinas e tipicamente femininas. E masculinas. Agora, o problema é querer enfiar goela abaixo das pessoas que elas têm que corresponder a Sim. certa tipicidade. Então, no meu caso, por exemplo, seria enfiar goela abaixo. Que eu deveria ser extremamente submissa, meiga e gentil, que eu deveria ter 5 filhos e casar com um maridinho, Sim. numa casinha, não sei. Eu nunca fui essa mulher. Sim. E ninguém me ensinou a ser desse jeito. Muito pelo contrário, eu fui criada na igreja, pra Sim. ser religiosa. Sim. Mamãe, ela tinha um sonho que eu ia namorar, e eu ia casar com meu primeiro namorado, e eu ia ter filhos, e não sei o quê. Eu nunca fui essa pessoa. Então, eu acredito que existem esses dois aspectos dos conservadores, eles assumirem que sempre vão existir anomalias. As anomalias, elas são comuns na natureza. Sim. Entendeu? As exceções. Exato. As exceções, elas existem. Sim. E, inclusive, elas também são expressões da natureza, Sim. não exatamente como um bug. Sim. Mas também porque elas são necessárias. Claro. Entende?